Hoje vamos falar um bocadinho de obsessão espiritual. A obsessão espiritual se refere à existência de uma influência espiritual negativa que pode apresentar alguns sintomas característicos. Popularmente, ela é conhecida como encosto, e esse fenómeno ocorre quando um espírito, encarnado ou não, impõe a sua vontade e influência sobre uma pessoa, objetivando a dominação da mesma. Como é que se origina o processo obsessivo? A obsessão espiritual pode ter origens diversas. Ela pode se estabelecer devido a pensamentos e emoções negativos da pessoa envolvida, atraindo espíritos que entram em sintonia por estarem na mesma faixa vibratória. Em geral, estes não possuem um vínculo direto com a pessoa obsidiada. Eles se aproximam por gostar da companhia ou para sorver as emanações dos pensamentos emitidos ou de substâncias tóxicas utilizadas. Por outro lado, o obsessor pode ser um espírito, seja ele encarnado ou não, que deliberadamente ele direciona as energias magnéticas negativas para a psicosfera ou aura da pessoa visada, e esse tipo de influenciação pode ter várias causas, mas sempre envolvendo relações de ódio e de vingança. O obsessor então age identificando pontos de conexão no campo áurico da pessoa para sugar a sua energia vital e interferir no seu campo mental, causando dificuldades e problemas. Aqueles que possuem uma visão espiritual podem até mesmo ver esse acúmulo de energia negativa ao redor da pessoa. Há uma expressão que nos diz: conta-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Esta é uma expressão popular que visa alertar sobre a influência daqueles que nos cercam. No contexto espiritual, podemos adaptá-la para: conta-me quem tu és, e eu direi quem pode estar a andar contigo. Então nunca estamos sozinhos, nós somos acompanhados por espíritos que estão ao nosso lado devido às afinidades com as nossas vibrações energéticas. Então, assim como ímãs, atraímos e somos atraídos por aqueles com quem mantemos uma sintonia vibratória. Houve um senhor que escreveu na carta dos Hebreus que temos uma grande nuvem de testemunhas que nos rodeiam. Essas testemunhas são espíritos superiores e inferiores que nos observam constantemente no plano espiritual. Além disso, existem adversários do progresso em geral, que se opõem às nossas ideias e trabalhos para o bem, ou também adversários particulares com quem tivemos problemas em vidas passadas ou nesta vida e por isso buscam vingança. De acordo com a Joana de Angelis, as suas testemunhas, boas ou más, sempre estarão conosco, dependendo da paisagem mental em que vocês se estabelecem. Se vocês buscarem a ascensão, os vossos guias virão no vosso socorro. Mas se vocês escolherem ficar na ilusão da matéria, então outros espíritos vão vos estimular. O poder oculto que está ao nosso lado, a influência que não percebemos. Como eu já disse, nós estamos sempre acompanhados por espíritos, tanto nos nossos momentos de sono ou de vigília. Apesar de não o percebermos, isso é algo muito importante a se considerar, já que essas presenças podem influenciar os nossos pensamentos, as nossas ações, tanto positiva quanto negativamente. É preciso saber que os nossos pensamentos possuem uma energia forte e direcionada. Ou seja, eles têm força e direção. Então são, de fato, as ferramentas que usamos para manifestar as nossas vontades e transformar os nossos projetos e idealizações da realidade. Ou seja,
nós somos mestres da nossa própria realidade e a partir dos nossos pensamentos e das nossas emoções, moldamos formas de pensamento que ficam registadas no nosso campo áurico e essas energias são visíveis e acessíveis a todos os espíritos que nos rodeiam. Nós atraímos diferentes energias espirituais com o poder dos nossos pensamentos. Como podemos deduzir, portanto, a nossa psicosfera, que é onde projetamos os nossos pensamentos, determina qual o tipo de espírito vai nos acompanhar. Em outras palavras, é a nossa energia que atrai os espíritos. Então, se mantivermos o pensamento equilibrado, sereno e focado na paz, certamente atraímos companheiros espirituais positivos, que nos vão ajudar na nossa jornada espiritual. Porém, se deixarmos os nossos pensamentos serem dominados pelo medo, pela tristeza e pela negatividade, atraímos espíritos negativos que podem nos causar aborrecimentos ou sofrimentos. A obsessão pandémica é um reflexo da falta de equilíbrio emocional e espiritual da sociedade. O ser humano avançou científica e tecnologicamente, mas, ao mesmo tempo, regrediu nas suas relações humanas, sendo dominado por uma rotina fria e sem emoção, empobrecendo os sentidos e lastreando a forma de viver no materialismo, na superficialidade, e isso sem dúvida é uma fonte de atração para os espíritos de ordem inferior que só se querem aproveitar de nós. Mas é possível mudar essa realidade, recuperando a ética, o amor, a fraternidade, o perdão, a oração e a caridade, que são valores morais que nos aproximam de espíritos de esferas elevadas, cujo objetivo é nos orientar e auxiliar na nossa jornada evolutiva. Vimos que os espíritos podem estar nos assediando, sem que nós nos apercebamos, mas existem alguns sinais que podem indicar a existência de uma obsessão espiritual. Um dos indícios de um processo obsessivo é sentir um mal-estar generalizado, arrepios, bocejos intensos, o estômago pesado, pressão na cabeça e nas costas e dores sem causa aparente. Se alguma energia obsessora estiver atuando, esses sintomas podem aparecer de forma isolada ou como um conjunto. Entretanto, o alvo principal é a nossa mente, instigando a quê? À desconfiança, ao medo e temor de ser enganado ou ser traído. Se no passado vocês já passaram por alguma situação que despertou esses sentimentos, essas ideias poderão invadir os vossos pensamentos e trazer o receio novamente de algo semelhante a acontecer, apesar de não haver motivo para isso. Além disso, a fragilidade emocional intensa, o desânimo, a solidão profunda, a sensação de abandono, o medo generalizado, a apatia, podem se revelar como outros sintomas da obsessão. E se essa influência persistir por muito tempo, pode levar ao desenvolvimento de uma depressão. Mas há também um fator surpresa, o irromper intempestivo da irritação. E isso mesmo, a agressividade, comportamentos destrutivos, vontade de discutir, tudo isso pode ser um sinal de energias estranhas que nos cercam. E essa condição, inclusive, vai atrair o quê? Relacionamentos tóxicos, que se alimentam da agressividade, de reclamações, de comportamentos manipuladores, gerando a energia preferida pelos obsessores. Muitas vezes estamos em busca de harmonia e de equilíbrio, mas somos constantemente ameaçados pelas forças escuras da obsessão espiritual. As principais áreas de alvo incluem as preocupações financeiras, relacionamentos abalados, desgaste energético e vícios incontroláveis. Quando a preocupação financeira é atacada, as dificuldades financeiras, desemprego, dívidas e despesas inesperadas podem surgir, fazendo com que o dinheiro desapareça como se fosse uma fumaça. Os relacionamentos também são alvos, gerando desentendimentos, ciúmes, desrespeito, mágoas e até mesmo agressões físicas, em casos graves. A desvitalização energética é outro sinal claro da ação do encosto espiritual, levando ao cansaço excessivo, fraqueza, anemia e outras complicações orgânicas.
Os vícios e as compulsões também estão presentes, como a compulsão por comida, sexo, drogas, bebidas e jogos, com os espíritos obsessores se nutrindo das sensações das pessoas obsidiadas. Existem certamente sintomas adicionais, além dos relatados. Podemos dizer, entretanto, que esses são os mais comuns e os que promovem os maiores danos físicos, emocionais e psicológicos. Então, orai e vigiai. É preciso muita fé, coragem e trabalho para combater essa pandemia espiritual, mas acontece às vezes que não encontramos os meios para enfrentar sozinhos um processo obsessivo ou até para saber se é esse o caso. Por isso, podemos sempre contar com o atendimento fraterno da nossa espiritualidade, tá? Que pode nos orientar da melhor forma e contribuir para a nossa melhoria progressiva. A melhor maneira de se reformar espiritualmente é buscar o autoconhecimento, para assim começarmos a erradicar as nossas falhas inerentes. Para isso é preciso compreender que muitos dos nossos problemas são resultados dos nossos próprios pensamentos e ações. Afinal, como eu disse anteriormente, nós atraímos o tipo de companhia espiritual que se harmoniza com a energia que acalentamos. O autoconhecimento é o ato de compreender a si mesmo, suas crenças, valores e padrões de comportamento e emoções. É a jornada para descobrir a verdadeira essência e aprender a viver de acordo com ela. E ao fazer isso, nós começamos a reformar a nossa vida de dentro para fora, afastando as companhias e as energias deletéricas. Mas como começar essa jornada de autoconhecimento? É importante buscar o conhecimento das leis da vida e ao mesmo tempo buscar a fé. A fé é que nos dá coragem e força para continuar mesmo quando as coisas ficam difíceis. Nós precisamos de acreditar que podemos superar as nossas imperfeições e encontrar a paz, interior. E com essa fé, com essa coragem, com esse empenho, nós começamos a superar as nossas imperfeições e nos aproximar da pessoa que Deus planejou que fôssemos. E nós começamos a viver uma vida mais significativa e uma vida com propósito, uma vida cheia de amor e felicidade, não é? Psicosfera, para quem não sabe, é o halo eletromagnético que envolve e interpenetra todos os seres, encarnados e desencarnados. Conhecido como aura, é uma espécie de envoltório onde se projeta a consciência. As formas mentais ou formas de pensamento imprimem nessa estrutura as emoções, pensamentos, memórias de todas as encarnações, e de acordo com a qualidade dessas estruturas, esse halo será caracterizado por determinadas cores, intensidade de brilho e aroma, constituindo uma identidade energética única que forma a identidade do nosso ser. Então, o que é que vocês fazem para se protegerem espiritualmente? Espero que ter sido útil esta informação e agradeço por me ouvirem. Muita gratidão.